universo literário é repleto de aventuras, seja ela de drama, de romance, de suspense e principalmente de terror. E hoje eu quero trazer 5 dicas de livros que todo iniciante que quer começar a ler o gênero de terror deve ler. Sem sombra de dúvida, um dos melhores livros de terror, com certeza, é o livro Iluminado. O escritor Stephen King foi muito bem sucedido na escrita desse livro e é um dos melhores livros de terror, com certeza. E todo leitor que quer iniciar a leitura desse gênero de terror tem como livro obrigatório ali, como se fosse a Bíblia dos leitores de terror, o livro do Stephen King para ler. Para quem não sabe, esse livro, O Iluminado, foi o terceiro livro publicado por Stephen King e um dos livros que o consagrou também para esse gênero logo no início da sua carreira. Esse livro foi lançado em 1977. Esse livro ele foi tão consagrado no gênero de terror que inclusive foi adaptado para filme e um filme de grande sucesso também. Esse filme, O Iluminado, virou um clássico do gênero de terror e é relembrado até os dias de hoje. No livro, a gente vê a história do Jack, que tem um passado um pouco sombrio ali e ele tenta viver uma vida nova quando ele aceita um novo serviço para ser um zelador. Ele se vê determinado no início do livro a viver uma nova vida e deixar o seu problema com o alcoolismo para trás, vivendo uma nova vida mesmo ali em uma nova cidade. Mas quando o inverno vai se tornando mais rigoroso naquele lugar onde eles estão, aquele lugar incrível acaba aparecendo cada vez mais estranho e sinistro. Forças do mal estão habitando em Overlook e tentam tomar conta do Danny, que é um garotinho com fortes poderes sobrenaturais ali no livro. Tomar conta do corpo do garotinho não é uma tarefa muito fácil, então os espíritos acabam se aproveitando dos pontos fracos ali do Jack, que é o pai do Danny. No meu ponto de vista, O Iluminado é um dos livros mais horripilantes do gênero. Eu confesso que o livro foi muito difícil de ler, apesar do filme ser pior, e eu vou explicar o porquê. Apesar do filme não ser tão fiel assim ao livro, gente, os efeitos sonoros para mim são terríveis. Então, para mim é mais fácil ler o livro, que eu não tenho aquele segundo estímulo ali, a não ser a minha imaginação, do que assistir o filme com todos aqueles efeitos, com toda aquela junção de coisas que deixam a gente em estado de pânico. Mas não é um livro fácil de ler, até porque o Stephen King é um escritor capaz de ativar cada sentido seu apenas lendo. Com certeza é um clássico, com certeza é um livro que vai te prender na leitura, mas vá preparado para passar muito terror, porque é um livro de terror psicológico mesmo, e gente, a gente consegue sentir até aquele ventinho passando ali dos espíritos chegando perto do Jack. O Exorcista é um clássico de terror e é um dos livros de terror mais conhecidos. Seja quem leu, quem não leu, quem assistiu o filme, quem não assistiu, é impossível, praticamente impossível, um ser humano não ter conhecido ou ouvido falar dessa obra do William. Gente do céu, quem não assistiu o filme, não assista. Essa é a verdade. Não assista porque é um filme que não sai da sua cabeça nunca mais. E o livro vai pelo mesmo caminho, porque o escritor consegue trazer aquele terror alucinante, apesar de, em alguns momentos, ele trazer uma certa folga, um certo respiro durante a leitura do livro, porque é um livro denso e bem cruel de se ler, sim, porque a forma como é escrita ali e é trabalhado todos os personagens é muito intensa e realmente, gente, eu passei muito medo lendo o livro O Exorcista. O Exorcista, como eu comentei com vocês, é um livro de terror mais conhecido do gênero. Como todo grande sucesso, também virou filme, né? E não deixou de trazer todo aquele terror que estava ali impresso no livro. O Exorcista foi e sempre será um dos melhores filmes de terror do mundo. Até hoje, eu não acho que nenhum filme de terror conseguiu superar O Exorcista. E eu acredito que nem deva ter um remake desse filme, gente, porque ele é tão bom, foi tão bem produzido naquela época. Eu sei que acabam os efeitos ficando meio grotesco com o tempo, mas eu acho que um remake deixaria muito a desejar
E é um filme que, Senhor amado, prepara porque é tiro, porrada e bomba do começo ao fim. O livro conta a história de uma grande atriz e sua filha de apenas 12 anos. Ambas moram juntas e, apesar de não estarem sempre juntas, são muito unidas e se amam muito. E por ser atriz, a mãe da garotinha vive muito ocupada e acaba deixando ela muito sozinha. E com isso, ela acaba encontrando uma Taba Ouija. E ela acaba ali fazendo algumas coisas e entrando em contato com alguns espíritos. A menina se torna então um tanto agressiva, começa a ficar violenta, ela começa a ficar crazy, total crazy, como vocês já imaginam. Então a mãe se vê desesperada para conseguir solucionar ali o problema da filha, chamando então um padre para ver o que está acontecendo com a filha. O padre, que também tem os seus problemas pessoais e nesse momento, após perder a sua mãe, está se questionando sobre a sua religiosidade, vê ali a necessidade de fazer um exorcismo na pobre garotinha de apenas 12 anos. Outras coisas sobrenaturais começam a acontecer na casa dessa mulher. Móveis começam a se mexer, coisas mudam de lugar, e é quando a mãe se vê ali precisando chamar um exorcista. Todas as coisas começam a acontecer num ritmo bem frenético, entra ali o investigador, também entra o padre, que é o exorcista, e nós conseguimos ver como esse escritor foi bem sucedido, trazendo ali o desenvolvimento desses outros personagens, como o padre, que tem alguns problemas pessoais ali para resolver. Quando a sua mãe chega a falecer, ele entra em questionamentos pessoais, inclusive questionando a sua própria religiosidade, e a gente consegue visualizar dentro do livro todas as interfaces que o escritor trabalha e traz pra gente na leitura. É um livro denso para os corajosos, eu digo isso. Eu fui corajosa? Não, eu fui muito cagona nesse livro, mas eu comecei e terminei. E é um livro muito bom, apesar de trazer um terror bem denso, capaz de transformar o nosso sangue em gelo, gente. Eu mesma tive que ir lendo esse livro a conta-gotas, porque não foi fácil terminar de ler o livro O Exorcista. O terceiro livro de terror que eu quero indicar para vocês que querem iniciar a leitura desse gênero é o livro Invasores de Corpos. Publicado pela primeira vez em 1955, esse livro foi um marco na história de livros de ficção científica. Inclusive, ele foi publicado pela famosa editora que trabalha muito bem com esse tipo de livro, que é a Dark Side. Como todo livro excelente, ele também virou um filme em 1978. Em uma pequena cidade da Califórnia, o Dr. Miles atende um pedido de ajuda muito estranho. A paciente diz que seu tio está muito estranho, mudado, e que alguma coisa possuiu seu corpo. E depois de alguns dias, mais pacientes chegam no escritório do Dr. Miles com os mesmos sintomas. E o que antes estava sendo visto como um delírio coletivo acaba se tornando algo muito mais sério. Quando um corpo que parece humano, mas sem nenhum traço de humanidade aparece. A realidade daquele ser vai muito além do que o Miles aprendeu ali na sua faculdade de medicina. E de uma maneira muito assustadora, ele vê seus amigos, família e pessoas queridas tendo seus corpos invadidos por uma ameaça invisível. A trama do livro é muito horripilante e original, porque ela traz uma paranoia macabra e desenvolveu todos os outros livros dos gêneros e filmes dos gêneros também depois do lançamento desse livro. É um clássico que vale muito a pena você ler, mas se prepara para aquele terror bem psicológico, assim, que você se sente pressionado o tempo todo, como se tivesse uma energia ao seu redor, te levando a ler as páginas do livro, mas ao mesmo tempo deixando você tensa por sentir tudo aquilo que o Miles está passando e não conseguir resolver o problema e entender o que está acontecendo ali. Realmente é um livro de terror clássico que vale muito a pena você adicionar à sua lista de leitura ainda hoje. Outro livro de terror que eu super indico para todo iniciante que quer começar nesse gênero é o thriller da escritora Cláudia Lemes, que chama Quando os Mortos Falam. Esse livro aqui traz um terror muito alucinante, apesar de ser curto o livro, ele vai fazer você ficar preso na leitura. Eu li esse livro em menos de 24 horas e vale muito a pena a dica. Verena tem a sua vida mudada quando um assassinato dentro da sua família acaba destruindo todo o seu psicológico e principalmente a sua carreira ali como investigadora da DHPP. Vendo que falhou na sua maior missão, que é a de proteger os seus próprios filhos, Verena entra em uma profunda depressão após a sua filha Júlia ser assassinada sem nenhum motivo aparente. Afastada do seu cargo
e tendo a vida com a sua companheira indo por água abaixo, como o seu primeiro casamento, Verena vê de volta as situações que podem levar a talvez a solução do caso misterioso da morte da sua filha. Quando os Mortos Falam é uma leitura que traz o sobrenatural aqui também, através de dois personagens muito especiais, que vai fazer o seu sangue, de certa forma, ferver pelo tom de crueldade que o vilão desse livro aqui traz. Ele se baseia em filmes de terror para cometer os seus assassinatos. E esse livro foi escrito com uma maestria tão perfeita que não tem como você não ficar surtado na leitura desse livro. É uma indicação que eu deixo aqui para vocês que vale muito a pena vocês lerem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse livro aqui, gente, porque Quantos Mortos Falam é aquele livro. Quantos Mortos Falam, com certeza, é uma leitura para todo iniciante que quer começar nesse gênero, que vai trazer tanto temas sobrenaturais como um terror bem cru aqui também, bem explícito. Se você gosta desse tipo de leitura, com certeza é um livro que você deve ler ainda hoje. As Vozes Sombrias de Irene é um livro que traz um terror que faz a gente ser abraçada pelo terror e pelos tons fantásticos que traz aqui. Com certeza é um livro que todo iniciante desse gênero deve ler e com certeza vai fazer você questionar muitas coisas ao seu redor. As Vozes Sombrias de Irena traz a história da Irena, que é a matriarca da família ali, que teve um passado muito sombrio. E esse passado gerou um fruto que traz essa relação com alguns seres sobrenaturais. E quando nós vamos descobrindo o que aconteceu com a Irena, o que aconteceu com a descendência da Irena, que só são mulheres, a gente se vê envolto em uma história que vai muito além do sobrenatural e dos atos de crueldade que também tem nesse livro aqui. Com certeza, As Vozes Sombrias de Irena vai te conquistar. Também é uma leitura muito rápida e que todo iniciante desse gênero de terror e horror deve ler. Com certeza, vai levar você a ser fisgado mais um pouco por esse gênero de terror e horror. É claro que a literatura, ela sempre vai abrir portais para nossa imaginação e nos levar a universos incríveis. E com certeza, o gênero de terror é um desses livros que conseguem fazer a gente ser transportado para um universo macabro da mente do escritor. Esses livros que eu indiquei para vocês são os livros que eu mais gosto do gênero e que eu acredito que vai ser uma leitura incrível para todo mundo que está querendo começar a ler livros de terror e horror. Então essas 5 dicas de leitura são os meus livros preferidos do gênero que eu quero indicar aqui para vocês. E eu quero saber se vocês conhecem algum desses livros aqui e como foi a leitura deles para vocês. E se você não me conhece, eu sou a Jéssica Pertilli, aqui do canal Biblioteca de Bolso. E se você não está inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para sempre estar por dentro de todos os vídeos novos que vão entrar aqui no canal. E não deixa de dar o like, que ajuda muito. E eu ficando por aqui, astros, desejando que vocês não tenham medo desse gênero de terror e que se arrisquem sim, porque a leitura, ela é isso. É um lugar da gente se arriscar em ambientes seguros. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, astros, e nos vemos em breve.